Olá, aqui estamos de novo nos reunindo para conversar sobre assuntos que abalaram o mundo. Eu sou Armando Damite e você está no canal do conhecimento que trata de história, tecnologia, curiosidades e misticismo. E agradeço a todos que aqui comparecem, seja na estreia ou quando o seu tempo assim o permite. Mas quero lembrar que é importante que você se inscreva no canal, dê o seu like e faça seus comentários. Isso ajuda a manter o canal vivo e transmitindo conhecimento através dos tempos. Antes de falar sobre o que me trouxe aqui, eu quero dar a todos uma notícia fantástica. A Unesco disponibilizou para o mundo inteiro a World Digital Library, WDL, Biblioteca Digital Mundial. Qualquer pessoa pode acessar o site www.wdl.org. Por isso, eu estou disponibilizando aqui embaixo o endereço para quem quiser pesquisar, se utilizar da mesma sem que para isso seja necessário se cadastrar ou tampouco pagar alguma coisa. Ela reúne mapas, textos, fotos, gravações e filmes de todos os tempos. E explica em 7 idiomas as joias e relíquias culturais de todas as bibliotecas do planeta. E isso, claro, inclui a nossa Biblioteca Nacional. Essa biblioteca tem caráter patrimonial, conforme afirmou Abdelaziz Abid, coordenador do projeto impulsionado pela Unesco e mais 32 instituições. Os tesouros incluem o Yahumantu Danari, um documento japonês publicado no ano 764, considerado o primeiro texto impresso da história. Um relato dos aztecas que constitui a primeira menção do menino Jesus no Novo Mundo. Trabalhos de cientistas árabes desvelando o mistério da álgebra. Ossos utilizados como oráculos e esteiras chinesas. A Bíblia de Gutenberg, antigas fotos latino-americanas da Biblioteca Nacional do Brasil. E a célebre Bíblia do Diabo, do século XIII, da Biblioteca Nacional da Suécia. Permite ao internauta orientar a sua busca por séculos, por épocas, por zonas geográficas, por tipo de documento e também por instituição. O sistema tem explicação em 7 idiomas: árabe, chinês, japonês, inglês, francês, russo e espanhol, e também português, embora os originais existam na sua língua original. Desse modo, é possível, por exemplo, estudar em detalhes o Evangelho de São Mateus, traduzido em aleutiano pelo missionário russo Yonan Venianov, em 1840. Podemos também ler tudo como um livro, aproximar, afastar textos, movê-los em todos os sentidos. A excelente definição das imagens permite uma leitura cômoda e minuciosa. Eu já tive a oportunidade de utilizar para pesquisar algumas coisas, não para trazer de imediato para vocês, mas eu primeiro tenho que ver com bastante detalhes aquilo que eu posso trazer de lá para cá para vocês. Entre as joias que contém no momento, a Biblioteca Digital Mundial está a Declaração de Independência dos Estados Unidos, assim como as constituições de numerosos países. Um texto japonês considerado a primeira impressão da história. O jornal de um veneziano que acompanhou Fernão de Magalhães na viagem ao redor do mundo. E o original das fábulas de La Fontaine. A Bíblia de Gutenberg e uma pintura rupestre africana que data de cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Evidentemente que eu não poderia guardar só para mim essa novidade.
agora está à disposição do mundo inteiro. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, quero também justificar que deveria falar hoje sobre o Triângulo das Bermudas, conforme prometido. Ocorre que, ao fazer a minha pesquisa, encontrei muitas contradições que exigiriam mais tempo, e por isso preferi tratar do assunto em outro vídeo específico. Além do que, este vídeo ficaria extenso e cansativo. Assim, trataremos somente do naufrágio do Titanic, que ocupou a manchete de todos os jornais no início do século XX, para ser mais preciso, no ano de 1912. O que vamos ver atualmente não impacta mais tanto a sociedade, apenas ficou registrado como um evento trágico, o naufrágio do Titanic, e que atualmente até resultados financeiros têm sido obtidos, através de exposições, expedições, como vamos falar mais adiante. Como eu faço sempre, é interessante sabermos como o Titanic foi construído, por que foi construído e como aconteceu tal tragédia e suas consequências. O Titanic era um transatlântico, considerado por seus construtores inafundável, luxuosíssimo, com uma capacidade para 2.435 passageiros e uma tripulação de 892 pessoas. O Titanic foi construído pela empresa Holland & Wolff de Belfast, na Irlanda, e operado pela White Star Line, e fazia parte de um conjunto de 3 navios: o Olympic, essa foto que vocês aí veem, o Titanic, foco do nosso trabalho, e o Gigantic, depois chamado de Britannic. Vocês estão vendo os 3 alinhados para verificarem a semelhança que existe entre eles. E que acabou no final o Britannic, o Gigantic, o último, como navio hospital. E todos eles eram em homenagem à mitologia grega. Olimpianos, Olympic, gigantes, Gigantic, e Titanic, titãs. E observem que são todos iguais. Inicialmente todos de altíssimo luxo, competindo naturalmente com seus rivais alemães e todos construídos pela mesma empresa, a Holland & Wolff de Belfast. O projeto foi concebido por Geoffrey Brunsmay, esse rapaz que está aí, presidente da companhia de navios White Star Line, e Lord William Peary, primeiro Barão Peary, também acompanhado, e presidente dos estaleiros da Holland & Wolff. Os projetos foram definidos pelos engenheiros navais Alexander Carlisle, esta foto que aí está, cunhado de Peary, e responsável pelas decorações, instalações e dispositivos de segurança, e Thomas Andrews, sobrinho de Peary e chefe do departamento de desenho naval. Ocorre que Peary acabou se aposentando em 1910. Acredita-se que por conta de um desentendimento, por causa da colocação de 66 botes salva-vidas, que não foi aprovado por Ismail, presidente da empresa, além de outras reclamações. Assim, Andrews terminou o projeto, que foi aprovado em 1908. Eu não vou entrar nos detalhes da construção para não ficar muito maçante, mas vale observar alguns detalhes de tão ambicioso projeto. O Olympic começou antes e o Titanic em março de 1909. Ninguém poupou material ou negligenciou da qualidade. Seu casco era formado por aproximadamente 2.000 peças de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura,
e uma espessura entre 2,5 e 3,8 milímetros, que eram mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites de aço carbônico. O Titanic foi lançado ao mar em 31 de maio de 1911. Uma curiosidade, ele foi lançado ao mar sem o tradicional batismo de champanhe, o que Pierre observou que essa decisão poderia causar superstições entre passageiros e tripulantes. Em seguida, iniciou-se o trabalho de equipagem. Nessa foto vocês podem ver 3 fases: a construção, o preparo do lançamento, que levou toneladas de sebo para escorregar no madeirame, e também ele sendo lançado ao mar, ele já lançado no mar. A equipagem movimentou um exército de profissionais. Entre junho de 1911 e março de 1912, portanto, um ano praticamente, pouco menos de um ano. Quando foi dado como pronto, e aí vejam a foto do Titanic pronto. Essa imensidão, esta beleza de navio. Seu interior era de alto luxo, como uma réplica do café parisiense que vocês estão vendo, com todos os detalhes que pudessem impressionar a mais alta sociedade. E a larga escadaria do salão. Esta foto que aí está, tal qual foi produzido no filme Titanic. Também não menos importante, as fotos das 29 caldeiras distribuídas em 6 salas. E outra curiosidade, apesar de 4 chaminés, somente 3 funcionavam como tal. A outra era somente para ficar igual aos seus irmãos Olympique e Gigantique. Assim, em 10 de abril de 1912, fez-se a viagem inaugural, tendo passageiros de 40 nacionalidades diferentes, e entre eles pessoas da alta sociedade. Eram 1.316 passageiros a bordo, 325 na primeira classe, 285 na segunda e 706 na terceira. Entre estes destacam-se alguns que foram protagonizados no filme Titanic: Joseph Bruce Ismay, presidente da White Star; Thomas Andrews, um dos engenheiros do navio; e o passageiro mais rico a bordo, que era John Jacob Astor IV, que viajava juntamente com sua esposa Madeleine. Infelizmente, todos perderam a vida. A primeira classe reunia os mais ricos, empresários, militares e políticos, além de seus criados particulares. Já a segunda classe reunia empresários, professores, clérigos e imigrantes, por vezes ricos, que retornavam ao seu país natal. Alguns viajavam com pseudônimo, outros com nomes falsos, como a família Navatril. O pai Michel e os filhos bebês, Michel, Marcel e Edmond. Michel Navatril, na verdade, havia perdido a custódia das crianças para sua esposa e decidiu fugir com eles para os Estados Unidos. Michel morreu no naufrágio, porém as crianças sobreviveram e ficaram conhecidas como os órfãos do Titanic. A terceira classe é onde estavam os imigrantes, pessoas que muitas vezes viajavam em grandes grupos familiares, até 12 membros. Eles vinham de diferentes partes da Europa, como Escandinávia, leste europeu, Irlanda e até mesmo da Ásia. Antes do embarque, todos foram sujeitos a controles sanitários, porque os regulamentos da imigração norte-americana eram rigorosíssimos para evitar a contaminação. Mas a terceira classe era a única a ser obrigada por esses exames,
tanto na saída quanto na chegada. Comandante do navio era este que aí está, o capitão Edward Smith, o mais respeitado oficial da White Star e extremamente popular entre os passageiros da primeira classe, e uma tripulação de 900 profissionais diversos. O Titanic também empregava uma orquestra formada por um trio e um quinteto liderado pelo violinista Wallace Hartley. Eles tocavam na primeira e na segunda classe, entrando na história como heróis por terem continuado a tocar durante todo o naufrágio sem tentarem se salvar. Os músicos não eram considerados parte da tripulação e foram contados como passageiros da segunda classe. Bom, vamos agora aos fatos do porquê o Titanic afundou. Houve uma série de erros. Desde o projeto foram instalados 2 inquéritos, um americano e outro britânico, e muito se discutiu. E vocês se lembram que eu falei que houve controvérsias na colocação de 66 botes salva-vidas? Essa foi a primeira conclusão que os inquéritos chegaram. Salva-vidas insuficientes. Além disso, os compartimentos estanques não eram altos o suficiente para evitar a progressão da água, porque os projetistas não queriam criar obstáculos para os passageiros nos convéses superiores. Seu casco tinha apenas um fundo duplo para protegê-lo de cardumes de peixes e componentes de aço utilizados em sua construção. Tornavam-se então frágeis em temperaturas muito baixas. Naquela noite estava entre -1 e 2 graus negativos Celsius. Apesar do aço empregado no casco fosse o melhor disponível para navios comerciais da época, seus rebites sofreram pela escassez de aço disponível, forçando a Harland & Wolff a utilizar ferro forjado, que era bem menos resistente. A parte central utilizava os rebites de aço, mas a proa e a popa já não utilizavam os mesmos rebites. A noite de 14 de abril estava escura, sem lua, o que dificultava a observação de icebergs. Essa situação foi agravada pela falta de binóculos para os vigias no cesto da Gávea, resultado de uma mudança repentina dos oficiais com a chegada de última hora de Henry Wilde, este que aí está, para assumir como oficial-chefe, sem a experiência necessária e, segundo testemunhos, o oficial que Henry substituiu, ao sair do Titanic, teria levado as chaves e também não disse aonde estavam guardados os binóculos. O curioso é que Henry Wilde, no dia 11 de abril, escreveu uma carta para a irmã e disse o seguinte: eu realmente não gosto deste navio. Tenho um sentimento estranho sobre ele. Frederick Flatt, o que está aí nessa foto, é um dos vigias que avistou o iceberg, que acreditava que poderia ter avistado o gelo antes, caso tivesse utilizado binóculos. Apesar de ser mais raro encontrar icebergs no Atlântico Norte em abril, a grande presença de gelo em 1912 se deu ao inverno particularmente suave, em que fez com que um número muito maior de icebergs alcançasse a rota do Titanic mais rápido do que em condições normais. Um iceberg, como esse que aí está, apareceu repentinamente, e entre os movimentos a serem feitos para desviar do mesmo e parar as máquinas foi muito demorado, o que não evitou a colisão do iceberg com o casco do navio, rasgando e entortando as chapas antes consideradas infalíveis na segurança do navio. Os rebites que prendiam as placas da popa e proa não eram de aço carbono,
eram de ferro forjado. Não aguentaram a pressão do impacto, enquanto a parte central resistia. Às 23h40, o iceberg foi avistado, mas com a demora da manobra, em virtude de seu tamanho, a colisão foi inevitável. E 4 minutos depois, ele já começava a dar sinais de naufrágio. Correria, desespero, tomou conta de todos. E apesar dos esforços, a quantidade de água, mais de 13.000 toneladas, já havia entrado no navio em apenas 45 minutos. Havia entrado por uma abertura de 12 metros de comprimento. A demora de comunicação é aquela que o comandante fala para um oficial, o outro oficial fala para outro, o outro fala para outro, o outro fala para outro, até que cheguem na casa de máquinas. E aí as máquinas comecem a movimentar leme, parar as máquinas. Isso demorou. E por conta dessa demora, aconteceu o acidente. Vamos falar um pouco da terceira classe. A terceira classe se perdia no meio dos corredores, sem saber para onde ir. E da segunda para a terceira classe, havia umas grades. O próprio filme Titanic mostra isso. Havia uma separação. E por isso, muitos não conseguiram se salvar. Vale ressaltar também que a tripulação foi armada para evitar que a terceira classe passasse pelas grades e alcançasse os barcos. Vários botes foram lançados, barcos a velas infláveis, mas sem estar com o número completo. E a tripulação também não sabia a quantidade que poderia ser colocado em cada bote. O filme Titanic mostra essa situação. Um dos botes, por exemplo, só levava 12 pessoas, enquanto outros levavam 40. Daí o elevado número de mortos pode ser atribuído à falta de botes salva-vidas com capacidade suficiente para todos a bordo, mas também à falta de conhecimento da tripulação que se instalou na hora de lançá-los e de colocar a tripulação dentro dos botes. Essa foto que aí está mostra Frederick Flatt. É claro que não dá para perceber, mas é Frederick Flatt que está nesse barco comandando um bote salva-vidas, que depois do naufrágio ele tentou voltar para resgatar náufragos, mas os passageiros não permitiram, com medo que o barco afundasse. Com medo que os náufragos, ao segurarem a borda do barco, virassem o barco e eles acabassem morrendo também. Estes últimos fatores poderiam até mesmo ter feito botes adicionais, mas já que os oficiais e marinheiros não teriam condições de preenchê-los adequadamente, principalmente nos momentos finais do naufrágio, quando a água já alcançava o convés superior. O resgate foi dramático. Gritos de socorro, corpos boiando, pessoas que infartaram e outras que morreram por hipotermia, pois somente às 4 horas o navio Carpathia começou a operação de resgate, terminando às 9 horas da manhã. O Titanic afundou às 2h20, ou seja, 2h45 depois da colisão. Ambos os inquéritos chegaram a conclusões semelhantes. A velocidade do Titanic no momento da colisão, apesar de considerada alta para as circunstâncias climáticas daquela noite, estava de acordo com as normas marítimas da época. Embora testemunhos de certos passageiros afirmarem que Ismay teria pressionado os oficiais para aumentar a velocidade do navio, o que não foi possível comprovar. Os regulamentos sobre o número de botes salva-vidas que navios deveriam carregar estavam inadequados. O capitão Smith não deu atenção adequada aos avisos de gelo. Porque durante esses avisos, é um detalhe
Durante esses avisos, que foram recebidos através de código Morse, era sempre dizendo: tem um iceberg a caminho, tem um iceberg da posição tal, tem um iceberg da posição tal, etc. etc. Ocorre que o capitão chegou pro rapaz da comunicação e disse a ele para não dar ouvidos àquilo ali, porque os passageiros estavam querendo se comunicar com a Terra. Então, permitisse que os passageiros dessem prioridade às mensagens dos passageiros. Portanto, ele ignorou esses avisos de gelo. Os botes não tinham sido preenchidos de forma correta, e a colisão foi um resultado direto do Titanic ter entrado em uma área de perigo em uma velocidade muito elevada. Esse que aí está é o capitão Stanley Lord, do Califórnia. Também foi criticado por ambos os inquéritos. Ele ignorou os fogos de artifício vistos pela sua tripulação e não prestou nenhuma assistência ao Titanic. O inquérito americano chegou à conclusão de que todos os envolvidos estavam seguindo as práticas habituais. Desta forma, podendo apenas categorizar o desastre como um caso fortuito. Já o inquérito britânico concluiu que o capitão Smith tinha seguido as duradouras práticas que até então não haviam se mostrado inseguras. O que foi erro no caso do Titanic, sem dúvida nenhuma, será negligência em qualquer caso similar no futuro. O número total de mortos já foi colocado entre 1.490 e 1.635 pessoas. Mas o número mais aceito é da Junta Comercial Britânica, de 1.514 mortos. Isso levou a uma mudança severa nas leis marítimas e que até hoje são levadas em consideração. E os destroços? Onde estão? Os destroços só foram localizados em 1985, portanto, 73 anos depois. Por esse rapaz que aí está, Robert Bayard, que liderava uma expedição franco-americana. Com essa descoberta feita a 4.000 quilômetros de profundidade, é que se pôde saber realmente o que aconteceu com o Titanic. Pois até então, imaginava-se que ele teria naufragado inteiro. O Titanic se partiu em dois. A proa estava, como vocês estão vendo aí, estava separada da popa a 800 metros de distância uma da outra. E ele também estava a 21 quilômetros de distância das coordenadas que haviam sido enviadas pelo Titanic antes do naufrágio. A velocidade de afundamento foi tão grande que a popa foi totalmente destruída, achatada, enquanto a proa ainda mantém alguns interiores intactos. As duas partes estão cercadas por uma enorme quantidade de detritos, como móveis, louças, pedaços de ferro e artefatos pessoais, assim como muitos corpos, dos quais só foram encontrados roupas e pares de sapatos, como único sinal de suas presenças. Eu vi as fotos e preferi não colocar aqui por serem muito fortes e desnecessário se comentar tal situação. As placas de aço do casco estão espalhadas pelo chão. A visitação ao Titanic é constante de cientistas, artistas e cineastas, e com a retirada de peças para exibição pública. Mas estima-se que daqui a 50 anos tudo não passará de um monte de ferrugem, em virtude da presença de uma bactéria responsável pela destruição do que restou. Os destroços agora em 2012 foram considerados pela Unesco Patrimônio Cultural.
subaquático. Isto significa dizer que os países que assinaram a convenção proíbem a pilhagem, venda, exploração comercial, uma vez que o Titanic está em águas internacionais. O Titanic é hoje considerado cultura popular. Vários livros e filmes sobre o assunto, sendo o mais importante, 1997, Titanic, em que protagonizou o filme foi Leonardo DiCaprio. A empresa também organiza uma exibição que viaja ao redor do mundo. Essa foto que vocês estão vendo mostra alguns objetos que foram resgatados e colocados em exposição. Em Halifax, o Museu Marítimo do Atlântico mostra artefatos recuperados do mar, alguns dias depois do naufrágio, e incluem pedaços de madeira dos painéis que adornavam a sala de estar da primeira classe e uma espreguiçadeira original, além de objetos retirados dos corpos das vítimas. Em algumas partes do mundo, existem memoriais relativos ao Titanic. Como vocês viram agora, estão vendo aí, o de Belfast, tem um segundo também de Belfast, e um terceiro memorial na cidade de Cobh, na Irlanda. E a empresa RMS Titanic é a única autorizada a retirar parte dos destroços. E tem uma exibição permanente sobre o navio do Luxor Hotel em Las Vegas, contando inclusive com um pedaço de 22 toneladas do casco. O centenário do Titanic em 2012 foi marcado e celebrado por peças teatrais, programas de rádio, documentários, exibições, viagens, expedições especiais para o local do desastre, juntamente com selos e moedas comemorativas. É por isso que eu falo no início que a tragédia acabou se tornando mais tarde uma fonte de lucro. Hoje em dia muita gente lucra com essa história. Por isso ele tornou-se cultura popular. Assim, chegamos ao final do caso Titanic. Eu recomendo que façam seus comentários, deixe seu like e o mais importante, professores e alunos, pesquisem na www.wdl.org quando for fazer os seus trabalhos ou dar alguma aula. Pesquisem, lá tem muita coisa extremamente importante e de muita qualidade para que os nossos alunos possam aprender cada vez mais. Ficamos por aqui. Até a próxima, quando eu trarei para vocês fatos do Triângulo das Bermudas. E quero também deixar um lembrete. Se você tem algum assunto que desejaria que eu comentasse, deixe nos comentários, que terei todo o prazer em atender a seu pedido. Já me pediram para falar do planeta Vênus, onde provavelmente já houve vida igual à nossa. Entretanto, ainda não encontrei material suficiente para trazer para vocês. E eu não só o farei, se não conseguir fazer a pesquisa com bastante detalhe. Obrigado a todos e até mais ver.